Novamente, tá. Começou a gravação, começou. Vamos começar a aula, então. Estamos chegando no finalzinho dos compostos orgânicos, conseguindo avançar no conteúdo lindamente. E hoje nós falaremos de lipídios e membrana plasmática, que foi o que a gente acordou na última aula, né? A gente viu água, sais minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos. O que mais que a gente viu? A gente viu mais alguma coisa, proteínas eu já falei. Vimos outros assuntos pertinentes aos compostos orgânicos, sobre a química da vida. E hoje a gente vai começar a falar dos lipídios e da membrana plasmática. Por que os dois juntos? Porque os lipídios, em tese, né, geralmente a primeira coisa que vem na nossa cabecinha é que a gente está falando de gordura, a gente está falando de ceras, de óleos, né, pode ser tanto de gorduras animal, vegetal. A gente tem vários tipos de lugares, né, vários lugares que a gente pode conseguir encontrar essas fontes de gordura, de ceras, por exemplo, de abelha, óleos, enfim. E a membrana plasmática, que é o revestimento externo da célula, animal, vegetal, ela é composta por gordura. Ela tem a impermeabilidade seletiva, por exemplo, né, que é um dos termos que a gente encontra na membrana plasmática, que é bem importante. E justamente essa impermeabilidade, ela é consolidada por conta dessa camada espessa de gordura, entre aspas, é claro, né? De gordura, que é uma camada, uma bicamada lipídica, por exemplo, que a gente vai também ver esse termo mais adiante, mas é por isso que eu uni os conteúdos, porque eles se conversam, eles vão fazer muito sentido no decorrer da aula. Então, bora começar. Vou deixar assim, eu posso subir. Então, o que a gente vai discutir hoje? A gente vai falar dos lipídios, o que são, né, o que é um lipídio, quem são esses lipídios, a função biológica dos lipídios no sistema, como é que ele age quimicamente em todo o nosso processo biológico, os principais grupos, as suas funções, enfim, tudo de lipídios hoje. Vai ser pesado hoje. Peguem um caderno, peguem um carvão para marcar, porque hoje o lipídio está pesado, hoje está punk, hoje vai ter bastante termo. Vocês adoram, um monte de termo. MP significa, enfim, eu reduzi a palavra, não ficar grande, membrana plasmática, então a gente vai ver as características fundamentais, as suas funções e a composição lipídica, né, que principalmente que é toda essa camada lipídica. Só que a gente vai aprofundar muito mais membrana plasmática adiante, quando a gente for ver transporte ativo, passivo, bomba de sódio de potássio, que não é hoje o assunto. A gente vai ver primeiro Então a gente vai ver tudo de lipídios hoje e uma introdução de membrana plasmática. Então vamos lá. Lipídios são insolúveis em água, certo? Por que eles são insolúveis em água? Porque eles são apolares, ou seja, eles são portadores de uma eletronegatividade que não conversa com a composição da água. Saliento que a água ela é o solvente universal, portanto, ela tem uma gama de compatibilidades que são inseridas dentro dos processos biológicos, onde acontece toda a magia da bioquímica, né? Que é perfeita. Só que os lipídios não são. Os lipídios não conversam com a água, eles são do contra. De toda a gama que a gente tem que conversa com a água, os lipídios são do contra, certo? Como se fosse, sei lá, signos aquarianos, eles são completamente do contra com relação às trocas que se existem, né? As trocas elétricas dos íons, dos cátions, dos ânions, com relação à água. Só que aí está escrito o seguinte: não forma carga, no caso certo, carga elétrica. Os lipídios, eles não formam carga, e é essa característica que define os lipídios. Então, já comecem a anotar, já comecem a grifar no caderno de vocês, na folhinha, que seja, que a questão dos lipídios serem insolúveis na água é porque eles não formam carga elétrica, certo? É essa característica que faz o significado de um lipídio. Aí depois está ali, solúveis em solventes apolares. Quem são os solventes apolares? Álcool, éter, como é que é a palavra? Clorofórmio, colofórmio. Eita, travou a língua, mas vocês entenderam a palavra. Esses são exemplos de solventes apolares que conseguem conversar com toda a gama biomolecular dos lipídios, certo? É ali que eles vão se dissolver. É importante salientar que é com álcool, com éter e tudo mais, eu falei, né, com éter,
são esses grupos funcionais dos hidrocarbonetos. É importante vocês grifarem isso, porque isso vai voltar durante a explicação. E eu falei de um grupo funcional. O grupo funcional vem do assunto de quê? De hidrocarbonetos. Lembram dos hidrocarbonetos, lá dos compostos orgânicos lá da química? O que é um lipídio? O lipídio, ele tem, sim, a sua característica que comporta ele ser um hidrocarboneto, certo? Ele é um hidrocarboneto. Já vou trazer a composição dele estrutural para poder apresentar para vocês direitinho, mas é um hidrocarboneto. Não são polímeros verdadeiros. Como assim? O que é um polímero? Voltando lá ao conteúdo da aula passada. Um polímero é aquela grande cadeia, né, de polissacarídeos. Lembram os vagões do trem? Lembram disso? A gente tem várias cadeias, né, vários vagões que simbolizam os monômeros. E essa grande cadeia de mais de 20 monômeros a gente chama de polissacarídeo. E um polissacarídeo é uma macromolécula composta por monômeros que a gente denomina como polímeros. Onde encontramos polímeros? Nas nossas proteínas. Proteínas são polímeros. Na garrafa PET a gente encontra polímero, a gente encontra uma grande diversidade de polímeros que simbolizam, né, que significam que é uma grande cadeia, uma macromolécula, é uma grande molécula, que é uma cadeia de mais de 20 carbonatos. Aí quando eu falo que não são polímeros verdadeiros, é porque um lipídio, antes de eu mostrar a parte estrutural do lipídio, o que acontece? Ele tem carbonos, ele tem hidrogênios, só que ele tem muito pouco, uma quantidade mínima de oxigênio. E é isso que caracteriza ele. E é isso que não comporta ele como poderia ser um carboidrato, mas ele não pode ser, porque ele não tem oxigênio suficiente para ser classificado. Ele tem que ser um lipídio. Ele tem que ter essa denominação porque por conta dele não ter esses oxigênios, ele não se torna, ele não consegue tornar essas grandes cadeias de monossacarídeos, que são os polímeros. Só que o lipídio ele tem grandes cadeias. Só que daí não são polímeros verdadeiros, ou não são polímeros, mas pode aparecer esse tipo de termo. Adoram botar na biologia, não sei o que, não verdadeiro. Em botânica, chove, não sei o que, raiz, não verdadeira, que é os rizóides das briófitas, por exemplo, adoram. É bom salientar isso, só aceitar aqui o pessoal. E daí, e aqui eu trouxe uma imagem, né? Sempre trago uma comidinha, que é ali o coco, essa parte branca do coco é gordura pura. Quando a gente tem um óleo de coco, por exemplo, né? Que ele altera todo momento seu estado físico, né? Se tá, a temperatura ambiente tá calor, tá esse calor do caramba aqui, 33 graus. Tá sólido o óleo de coco, por exemplo. Começou a esfriar, 1 grau. Tá líquido o óleo de coco. Isso aqui eu não sei o que é, né? A imagem que eu peguei, não sei o que é isso aqui. Parece um queijo. Isso aqui eu acho que é queijão, talvez. Maionese, que tem bastante gordura, porque é feita com óleo. Chocolate, nozes, amendoim, castanhas. Nossa, castanha tem muito óleo. É muito, muito lipídio. Nossa, castanha. Prof, Oi, tem gente querendo entrar na Júlia. aula. Tem que Não tem permitir. ninguém aqui, mas olha, pedem pra entrar de novo. Não tem ninguém aqui para entrar por enquanto. Não apareceu nada. Ai, que Aparece estranho. a Eu pizza. vou avisar. Fala para eles falem, para eles continuar tentando. Daí tá abacate, toda essa parte carnosa que a gente vê, estamos botando ainda mais além. Mas toda essa parte carnosa, que tá o caroço, do abacate tá cheio de gordura. Isso aí tem bastante. É claro, né? Obviamente uma gordura muito saudável, mas tá cheio de gordura. E aqui são os óleos vegetais, os famigerados óleos de cozinha que a gente usa, que é de soja, de girassol, de algodão, não lembro mais nenhum, mas são esses óleos que a gente encontra no mercado. Vamos adiante, vamos adiante. Então, funções biológicas. Armazenamento de energia. Lipídios, numa função biológica que tiver ali uma questão, sei lá, de vestibular, é armazenamento. Ele não vai ficar metabolizando, que nem glicose, carboidrato. Não. Ele não vai estar metabolizando. Ele vai armazenar. Aonde que ele armazena? Nas células animais, a gente tem os adipócitos. E é lá que os lipídios vão se concentrar, certo? Vou voltar nessa célula mais além. Então é isso. Armazena gordura. É sobre isso. Estrutural, né? Que eu vou falar depois ali. Que ele é um. Depois ele não, vou falar agora. Ele é um composto orgânico. Então, qual é a composição deste hidrocarboneto? Esse composto orgânico é o lipídio. Ele é composto de um ácido graxo mais um álcool. Lembram na aula de vitaminas, lá com sais minerais, das vitaminas? Lembram que tem uma parte das vitaminas, tem as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas
lipossolúveis. Lembram disso? Lembram, né? Então, essas vitaminas lipossolúveis estão chegando agora. E lembram que a gente tem ali, sei lá, vitamina A, tá escrito era, como é que era mesmo? Toferol, um negócio assim, toferol. Aquele óleo, eu falei, gente, isso é um álcool? Então, tá aí que tá. O lipídio sempre vai ter essa característica muito forte da nomenclatura dos hidrocarbonetos, que é se identificar como um álcool, certo? Então, ácido graxo, que é um hidrocarboneto, somado com álcool. E essa ligação a gente vai chamar ela de éster, mas eu vou chegar lá para aprofundar, mas já podem ir anotando aí que é um éster, tá? Esse tipo de ligação. Auxiliam na fotossíntese. Eu vou falar dos grupos principais, né, dos lipídios, tem um só específico das plantinhas, mas eles que vão trazer toda aquela cor do beta-caroteno. Quem é o beta-caroteno? Onde é que a gente encontra? Laranja, cenoura, abóbora, né, moranga, no caso. Os alimentos que a gente encontra de cor alaranjada é onde a gente vai encontrar esse beta-caroteno, que vai ser o quê? Um lipídio, um tipo de lipídio que vai ter a função de pigmentação. Regulatório, ele é um isolante térmico. Aí eu botei a cachalote aqui, tá? Aqui é a cachalote. O que é o exemplo da cachalote? As baleias, que são cetáceos, outros mamíferos, né, que a gente tem ali que vivem no frio, que ficam, enfim, então, como é que era? Leão marinho, é isso que eu queria falar, leão marinho, baleias, enfim, focas. Esses animais, eles têm uma camada de gordura, que é o seu isolante térmico, certo? Esse isolante térmico é o qual consegue fazer com que eles não morram de frio, que eles consigam ficar naquele frio todo lá que eles ficam na neve, entrando e saindo da água. Tem esse isolante térmico, que é uma camada lipídica muito importante, que regula toda essa questão do calor e do frio deles, para eles não morrerem de frio, né? Para eles não acabarem congelando. E também tem a questão dos hormônios, que a gente vê muito hormônio hoje, sobre, por exemplo, testosterona, vem do colesterol, que é um lipídio, por exemplo, progesterona, estradiol, vários, tá? Eita, fui embora. Impermeabilização, certo? Como eu falei, característica fundamental da membrana plasmática, isolante térmico, eu falei no regulatório, porque casa ali, já falei. Só para comentar da cachalote, para não me estender tanto assim, que já me estendi bastante. A cachalote, ela tem essa característica da maior parte da concentração do tamanho do corpo dela, que é enorme, que é um dos maiores mamíferos que tem, um dos maiores cetáceos, é a cabeça dela, né, que é a cachalote. Dentro da cachalote tem um líquido, um grande líquido, que conforme ela, porque a cachalote, quando ela fica de, até pesquisem isso no Google, é bem interessante. Quando ela é um dos animais que conseguem chegar nas profundezas abissais dos oceanos. Abissais é um fundo, é muito fundo, é além, abismal. Então, essa profundidade dessas águas, elas se inclinam e jogam todo o peso. Só que pensa, isso é maior que um prédio, é enorme, uns bichos incrivelmente enormes, um dos maiores do mundo, imagina, se jogam com todo o peso. E este líquido, ele fica sólido e faz com que amplie a densidade do todo do corpo dela com relação à pressão que faz o fundo da água. E quando ela retorna, que ela se joga para cima, todo esse líquido, ele vira, esse líquido estava sólido, fica líquido, e ela consegue competir com toda a pressão da água conforme a densidade do próprio corpo dela. A gente chama isso de espermacete, que é esse líquido que é todo de um teor lipídico. Ele é um líquido de lipídios. Olha que incrível, né? Um importante exemplo. Tá, agora os grupos. Glicerídeos, triglicerídeos e a ligação éster, que eu falei anteriormente, um ácido graxo, ácido graxo somado com álcool, a gente tem o quê? Uma ligação de éster, que é o grupo funcional que a gente vai falar dos lipídios. Então, o que eu tenho aqui? A formação do triglicerídeo, eu tenho o glicerol, mais o ácido graxo, eu tenho essa minha cadeia. Percebam o seguinte, e daqui, ó, hoje eu tô marcando para baixo, aqui tudo isso daqui é a cadeia do meu glicerol. E esse arranjo que eu tenho aqui todo são dos meus ácidos graxos. 3 vezes os meus ácidos graxos. Então, isso aqui significa que eu tenho um triglicerídeo, certo? É assim que a gente vai ler. Às vezes vão estar de várias formas para poder aprender a ler. Então, isso tudo é o glicerol. E aqui são as minhas três ligações do ácido graxo. E a gente vai chamar de ligação éster. Anotem bem isso. Daí aqui eu tenho o que acontece. A imagem não tá melhor? Não tá, mas é que eu pego, não são todas, tá? Mas algumas imagens eu pego de um livro que eu adoro,
E aí, quando eu vou trazer para o slide, não sei porque fica tão ruim. Eu tento editar a imagem, mas eu falho miseravelmente. Mas enfim, a gente vai conseguir. Aqui tá meu ácido graxo, aqui tá meu glicerol. E aqui tá toda a questão aqui do álcool e toda essa ligação que tem. E aí tá escrito o que aqui, ó? Síntese por desidratação. Para ter o meu triglicerídeo, eu tenho que perder 3 moléculas de água, certo? Só porque não é solúvel em água, não significa que não interagem, tá? Então, lembra que eu falei para vocês lá no primeiro conteúdo sobre água, que eu falei, pessoal, a gente vai ver muito sobre as questões de síntese e desidratação e síntese por hidrólise, são todas reações que vão estar comportando nesses processos. Então, voltaram. Então, depois que acontece esse arranjo, eu tenho a saída de 3 moléculas de água por conta da síntese de desidratação, e aqui depois eu tenho a entrada de mais 3 moléculas de água, que é a quebra da hidrólise, né? A quebra das moléculas de água. E a partir da quebra dessas moléculas que eu consigo formar o meu triglicerídeo, certo? Aqui, ó, as gorduras saturadas e insaturadas, certo? O que é uma cadeia saturada? Uma cadeia saturada é quando eu tenho somente ligação simples, certo? Só, não interessa o tamanho, não interessa nada, nada muda essa característica. Eu sei que eu falo que é biologia e bioquímica e blá blá blá, na área da natureza em si, toda regra tem a sua exceção. Neste caso, ela não se aplica, tá? É somente, somente é ótimo. Ligação simples dos carbonos, tá? Aqui eu tenho uma dupla com oxigênio, só que aqui, ó, entre essa relação de carbono e hidrogênio, aqui carbono e hidrogênio, todas as ligações de carbono, elas são simples. Então eu tenho uma cadeia de um ácido graxo representante aqui, saturado. O contrário disso, ligação dupla, quando eu tenho ligação dupla entre carbonos na minha cadeia, não interessa se é uma. Se tem uma ligação dupla, é uma ligação, é uma cadeia insaturada. Ácido graxo, ligação saturada. Beleza. Aqui é legal. Aqui é bom porque, sabem, quando a gente compra Ruffles, nem sei se pode falar marca, mas enfim, margarina, requeijão, como eu tinha dito antes, pizza congelada, lasanha congelada, sei lá, qualquer alimento desse teor que é gordurento industrializado, eu tô comendo gorduras hidrogenadas e gordura trans, certo? O que vai acontecer? Existe uma palavrinha que ela é a hidroxilação por catalítica, tá? Que ela é toda uma ligação de hidrogenação catalítica, anotem, catalítica, certo? O que vai acontecer nesse processo? Eu vou ter uma cadeia insaturada, importante salientar que ela vai ser insaturada. Ah, um comentário. Exemplos. Eu esqueci, pera, deixa eu só voltar aqui para dar um exemplo. Esqueci de dar um exemplo para poder falar da hidrogenada. Qual é o exemplo de uma gordura saturada? Vou dar um exemplo para vocês que todo mundo conhece: bacon. É uma gordura, é uma carne, né? Um composto, né? Animal com muita gordura. O que vai acontecer? Toda forma anotem isso com carvão. Toda forma de gordura saturada com ligação simples, ela vai ser sólida, certo? Sólida. Toda ligação insaturada que eu tiver de gordura, ela vai ser em forma de óleo, que são os óleos vegetais, tá? Todas insaturadas são óleos vegetais. E as saturadas são as que são naturalmente sólidas, como por exemplo o bacon, né? O bacon não tem como tu derreter um bacon, não tem como fazer isso. Pode botar no micro-ondas, deixar para sempre, não vai derreter, ele vai virar um carvão. Ele não derrete, porque ele é sólido, é uma gordura sólida. O óleo vegetal é diferente, ele é um óleo. Então não tem muito o que se fazer, ele pode até endurecer por conta da temperatura, né? Ambos a gente classifica como estados de temperatura ambiente. A temperatura ambiente é 25 graus Celsius sempre, entre 20 e 25. E aí volto para cá. Se todos os óleos vegetais, agora como eu consegui dar o meu exemplo, são insaturados, eu vou fazer o contrário. Porque toda gordura hidrogenada, né, a gordura trans em si, e gordura trans, elas são todas feitas em laboratório, são todas provenientes da indústria alimentícia, certo? Todas são. Então, o que eles vão fazer? Vão pegar os óleos vegetais, as bases vegetais,
e vão pegar aquelas cadeias insaturadas e vão quebrar. Como é que elas vão quebrar? Elas vão, enquanto elas quebram, que vão quebrar aquela cadeia, eles vão adicionando hidrogênio, aquele H2, vão adicionando esse H2, esse hidrogênio. E com isso a gente quebra todas as nossas cadeias e volta, né? Porque nunca voltou porque ela sempre foi insaturada, mas ela né? Bem dizer, né? Ela se transforma em uma ligação simples, certo? Olha aqui, ó. O etino, uma ligação tripla entre carbonos. Aí, mais H, mais H. Aqui isso não interessa, isso aqui é um aditivo, tá? A gente chama de aditivos, mas isso não importa, isso não é interessante agora. O produto desse aditivo, que é a reação para fazer essa quebra dessa ligação tripla e a adição dos hidrogênios, faz com que eu vou ter o eteno, tá? Eu vou ter o eteno. Então, do etino, eu vou pro eteno. O etino tinha uma ligação tripla, o eteno tem uma ligação dupla. Não está o suficiente. Não consegui ainda chegar na minha gordura hidrogenada. O total disso tudo é botar o hidrogênio, que é o etino, nananana, faz todo o processo de novo. Aqui, ó, H mais 2H que eu tinha falado antes, eu chego no meu etano. Finalmente eu chego na minha ligação simples, tá? Então, lembram dos ciclos biogeoquímicos? Que tem ali o ciclo do nitrogênio? Aí tem o nitrito, o nitrato, não sei mais quem, amônia. Não é uma sucessão de quebras até chegar num produto final. Aqui é a mesma coisa. Eu botei ligação tripla, é um exemplo, mas pode ser uma ligação dupla comum. Um eteno para um etano poderia ser também. Mas só para vocês perceberem todo o caminho que se faz da adição dos hidrogênios aditivos para chegar no etano. Tá? O etano é um exemplo também. Para chegar nessa ligação simples, certo? E a gordura trans, que é o exemplo que eu dei da margarina, por exemplo, o que vai acontecer? Por que ela tem essa gordura trans? Porque nem sempre dá certo. Só ver uma coisinha rapidinho. Aqui, eu não me lembrava, eu tinha colocado direitinho. Aqui. Tá aqui o trans e o cis. Tá. Voltando pro exemplo da margarina. Nem sempre, não é que não dá certo, mas o que acontece? Sempre quando acontece os processos químicos artificiais, existem margens de erros. Dentro dessas margens de erros, existe o quê? Um aproveitamento, porque a gente está falando de vendas, né? Vendas a gente não brinca, a gente vende tudo que a gente puder. Se a gente puder vender a alma, a gente vende. Então, nesta margem de erro, quando nem todas as cadeias são quebradas para saturadas, a gente tem a questão da isomeria desses glicerídeos. Então, o que vai acontecer? Meu Deus, né? Nomes e nomes e mais nomes. Aqui eu tenho triglicerídeo, beleza, show. Aqui são o quê? Que isso aqui? Vamos ler, né? Isso aqui é o quê? O glicerol, glicerol. E aqui eu tenho o quê? Né? 3 ácidos graxos, muito bem. Isso é bem isso. E aqui eu tenho o quê? Nessa minha forma estrutural, eu tenho aqui a indicação que aqui é uma ligação carbônica dupla. Concorda, né? Dupla. Aqui é simples, dupla, e aqui também ela é dupla. E aqui puxa um risquinho. E isso aqui que está escrito trans e cis, a gente chama de isomeria, certo? Que é quando a gente tem. É uma questão da química, eu não sei se vocês já chegaram na isomeria, mas enfim, é uma questão da química que a gente encontra partes dos elementos que a gente está estudando de um composto que eles são iguais, só que a forma que eles estão dispostos nos anéis muda o nome e a característica dele. Claro, falando isso muito superficialmente, né? Mas enfim, em tese, num termo químico é isso, mas na biologia, voltando, o que vai acontecer? Quando esse erro, né, todo esse aproveitamento do erro de não conseguir quebrar todas as cadeias de insaturada para saturada, acontece a isomeria cis primeiramente. Essa isomeria cis, em resumo, é uma ligação insaturada, né, é uma cadeia insaturada, uma cadeia, nada a ver, uma ligação insaturada, onde eu tenho o hidrogênio para cá e o carbono para cima. Tá? O hidrogênio para cá, para baixo, e o carbono para cima. Percebam que aqui, ó, carbono um do lado do outro, hidrogênio no lado do outro. Do cis eu vou para o trans, tá? Que é a gordura trans. E este é o meu produto final para chegar na gordura trans. É onde eu tenho um carbono e um hidrogênio no meu lado. Eu tenho um carbono e um hidrogênio no meu lado. E é isso aqui que vai arrecadar em vários problemas cardíacos, porque a gente vai ter vários problemas com relação ao entupimento de veias por conta dessa gordura que ela é maléfica para o nosso corpo, né? Ela não é boa, então, nem era para ela estar lá, porque ela foi toda inventada, ainda é um erro,
foi aproveitado e foi vendido, e muito bem vendido. Quem nunca, né? Pizza, lasanha congelada, salgadinho, etc e tal, e a vida acontecendo. Mas é sobre isso. O que acontece? Tô com sobre isso, que saco. Peguei esse meme chato e não consigo parar de falar. Outro exemplo. Lembram daquelas... Tem que me agilizar aqui. Mas lembram daquelas propagandas que tinha... Propagandas que tinha zero gordura trans, compre este não sei o que, zero gordura trans. Mentira, não tem que ter zero gordura trans. Na verdade, é o mínimo por um ponto zero, mas não é zero na verdade. E aí deu tanto problema essa gordura trans na indústria alimentícia com relação aos consumidores, que existe uma legislação a qual proíbe uma quantidade X, uma quantidade tão elevada que nos faz mal muito grande e acaba aumentando o índice da mortalidade por conta desse problema respiratório, cardiovascular com relação à gordura trans. Agora, dúvidas, perguntinha. Pessoal, o que vai acontecer? Por que usamos os lipídios para armazenar energia e não dependemos somente de carboidratos? Porque a gente lembra muito bem que carboidratos são o símbolo, tudo que a gente fala de energia, né? Ali a glicose, tudo é glicose, quebra a glicose para cima, para baixo, e a gente tem a nossa energia para a gente estar aqui estudando e trocando. Opa, peraí, só um minutinho. Vou dar um T aqui. E aí, pessoal, voltou ao normal? Não me cortem os embalos. Eu tava emocionadíssima. Perguntar no chat. Voltou ao normal. Acho que voltou. João acha. Será que eu vou ler de novo? Eu vou ler de novo a pergunta, tá? Por que usamos os lipídios? Me interrompam se não estiver indo bem, tá? Não adianta ficar repetindo às vezes a mesma coisa, me interrompam. Por que usamos os lipídios para armazenar energia e não dependemos somente de carboidratos? Agora foi? Respondam aqui. Foi agora. Arrasou, Vitor, obrigada. Por que isso acontece? A gente bem sabe que a nossa grande gama de energia que estava ruim, mas no final melhorou. Ótimo, perfeito. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai ver que essa energia ela é muito importante, ela é vital, né? Só que assim, lembra daquele exemplo que eu dei em carboidratos, que eu disse, a gente consegue ficar tantos dias sem beber água e sem comer, mas que a gente tem a insulina, que a gente tem, que lá os glucagon, o glicogênio, irerê, que eram as nossas reservas e tudo mais. Lembram disso, né? Que a gente ficaria tantos dias sem comer, a gente chegaria ao óbito, mas não assim, eu tô com fome agora e vou cair dura aqui e morrer, porque acabou me dando a minha energia, caiu a bateria do celular. Não. Porque a gente tem esse armazenamento desses lipídios. Mas antes disso, eu só botei essa imagem interativa para salientar que quitina é os carboidratos aqui tá a casquinha do artrópode, né, que é um besourinho. A gente tem o amido, que é das plantinhas, celulose, que é das plantinhas, o glicogênio, que é da célula animal, certo? Isso aqui são grandes polímeros, polissacarídeos. E só para salientar o quê? Glicídios é diferente de glicogênio, tá? Glicídio, dessas coisas é diferente, tá? Uma coisa é um lipídio, outra coisa é um carboidrato, que são coisas completamente diferentes. Aqui a resposta para vocês sobre por que a gente não tem somente o carboidrato, mas sim os lipídios, tá? Mas por que só os lipídios, Camila? Não se respondeu. Lembra que eu falei da célula adiposa? Lembram disso? Que lá ficava armazenada a nossa gordura? O que vai acontecer? A gente precisa ter o armazenamento dessa gordura, a gente precisa ter um armazenamento de energia para que a gente consiga sobreviver quando a gente já consegue digerir nosso alimento e a gente não fica comendo toda hora. No máximo 3 refeições, bem dizer, né? O certo seria 5, mas a gente come 3. E ainda às vezes pula a refeição. Para que a gente consiga durar nossos dias, viver bem, com qualidade, a gente tem todo esse armazenamento nas células adipócitos, que são as gordurinhas que a gente tem, ó, essa gordurinha, isso aqui tá cheio de célula adipócita. Tá armazenado todo esse lipídio. Só que ele se armazena ali porque ele tem muito pouco espaço. Então, o nosso corpo conseguiu fazer com que a gente tivesse um mínimo
do mínimo de espaço para armazenar toda a gordura essencial para nos manter de pé. E aí é que entra, por que não é o carboidrato esse papel, já que ele é o detentor da energia? Porque o carboidrato é solúvel em água. Solúvel em água não, né? Mas ele tem uma compatibilidade com a água que o lipídio não tem. Então, se eu armazeno um carboidrato, mais as moléculas de água, eu estou fazendo muito peso, e eu estou tendo peso, que seria o que eu tô querendo dizer volume, tá? Eu estou tendo muito volume e estou ocupando muito espaço que eu não tenho para ter. Então, o lipídio pega esse papel justamente pela incompatibilidade, pela questão da insolubilidade dele com a água. Então, percebam que uma questão um conceito tão intrínseco dele seja tão de tamanha relevância, seja tão importante, certo, pessoal? Aqui os fosfolipídios, nossa, gente, desenhem isso junto comigo. Vai sair um negócio no meu cabelo. Desenhem isso junto, porque isso é muito importante. O que vai acontecer com os fosfolipídios, tá, pessoal? O que vai acontecer? Acompanhem comigo. Os fosfolipídios, eles são uma cadeia onde eu tenho um álcool, eu tenho 2 ácidos graxos e eu tenho uma cadeia enorme de um grupo fosfato. Esse grupo fosfato é composto pelo fósforo, esse é o grupo correspondente à moeda de ATP, certo? Ele é correspondente a isso. Então, correspondente à moeda de ATP, eu quero dizer que esse grupo fosfato, ele também está conectado com relação às células e essas questões das energias. De toda aquela camada, você lembra da camada da célula que eu falei da impermeabilidade seletiva e tudo mais? Lembram disso? Toda essa camada da célula está muito ligada a toda a questão lipídica dela, que a gente vai ver mais no finalzinho da membrana plasmática. Só que aqui a gente percebe que esse grupo fosfato somado ao lipídio, ele vai trazer outros desenrolares com relação a essa membrana externa. O que vai acontecer? Eu tenho um grupo polar, e é aí que muda. Aí que o jogo mudou completamente. Porque eu tenho um grupo polar mais perto, não tinha dito que lipídios são insolúveis, são apolares? Aí que a gente bateu na nossa pedra da exceção. Não é que seja uma exceção, na verdade, não é bem uma exceção. Só que ele vai ter que se adaptar, tá? Por ter 2 grupos ali, por ter grupo fosfato e ter 2 grupos de ácido graxo. Aqui eu tenho o meu grupo polar. E aqui eu tenho o meu grupo fosfato. E aqui eu tenho o meu glicerol. Esse meu glicerol se conectou com 2 ácidos graxos, certo? O que está escrito aqui? Cabeça hidrofílica. O que é hidrofílico? Hidrofílico significa que eu tenho uma compatibilidade com a água. Eu consigo me unir à água. Eu consigo trocar com a água. Que é onde está essa cabeça do fosfolipídio. E aqui eu tenho uma cauda hidrofóbica, que é correspondente ao quê? Isso aqui não é a essência do lipídio, o glicerol com ácido graxo? É. Então essa parte vai ser hidrofóbica, ou seja, que não se comunica com a água. Então a parte do fosfato comunica-se ali com a água e a parte do lipídio mesmo, do ácido graxo com glicerol, é a parte que não se comunica com a água, tá? Isso aqui é uma cabecinha com perninhas. Esse desenho aqui é um de 300 milhões que tem nessa camada que a gente vai ver da membrana plasmática. Só para salientar mais uma vez, aqui, ó, viu vários que eu falei? Ali tinha o desenho, mas agora são eles em vários. Aqui é toda a cauda do fosfolipídio. Isso aqui é uma cauda dele, faz toda uma cauda, toda uma volta, todo um jogo. E aqui eu tenho as caudas hidrofóbicas. Isso aqui é o quê? Aqui está o glicerol e aqui está o ácido graxo que não se comunica. Aqui é a cabeça do fosfato que se comunica com o meio externo, que é a água. E aqui também aqui é a parte hidrofílica também que se comunica com a água. Agora, para finalizar aqui, fechar com chave de ouro. Acho que aqui a gente termina os fosfolipídios, né? Ah, não, eu vou falar dos hormônios e a gente vai chegando no finalzinho já. Os esteroides. Os esteroides são bem importantes, tá? Para começar, os esteroides, eles começam com colesterol. O colesterol, ele é um dos lipídios que a gente encontra somente nos animais, certo? Somente e unicamente, exclusivamente nos animais. Então, se tem uma pergunta da URIX, eu não lembro o ano agora, mas teve uma pergunta da URIX que perguntava qual é o principal, como é que falava? Principal, não era célula, mas era alguma coisa desse gênero, não sei o que é principal
que é exclusivo dos animais, e era o colesterol, que é exclusivo dos animais. Então, os esteroides, tá? Ou esse grupo dos lipídios, esteroides, eles produzem os sais biliares, que é a emulsificação do fígado. Lembram do detergente? Lembram que a gente falava do detergente? Que a gente dizia na escola, por exemplo, o fígado, tá? Isso tudo a gente encontra no fígado, que é a maior glândula que a gente tem no nosso corpo. Bebida, comida gorda, imagina, tomar um monte de cerveja e comer um baita de um hambúrguer e poder deitar. Tudo isso tem que ser não só absorvido, extraído, como também digerido. Então, essa parte do nosso detergente. É, gatilho. Toda razão, Vitor. Hoje é sexta, hein? Fica a dica aí, pessoal. Sexta-feira. Mas a gente vai chegar no final da aula bem, tá? Aqui é o detergente, tá? Aqui é a emulsificação, esses sais biliares são o nosso detergente que emulsifica toda essa gordura, esse álcool que a gente concentra no nosso fígado e muitas vezes sobrecarrega ele. Aqui é o metabolismo dos lipídios, do fígado, o HDL, lembram que é o bonzinho, LDL e o mal, que é o mal, que não faz bem, o LDL em excesso, ele acaba fazendo um mal muito grande para o nosso organismo. A gente tem vários problemas cardiovasculares, cardiovasculares com relação a essa questão dos excessos do LDL. O colesterol forma a membrana plasmática, MP da célula animal, beleza, show, já falei isso 10 vezes. Plantas e fungos, tá? Importante salientar, a gente está falando da diversidade como um todo. Se nos animais o colesterol, agora vem uma pessoa, a Sabrina. Mentira. Se o colesterol é exclusivo dos animais, para quem que fica as plantas? Quem que faz esse papel, então, dos esteroides nas plantas? É o estigmasterol. Olha esse lindo nome, nome de um bichinho de estimação. Estigmasterol. Anotem com carvão aí. Estigmasterol é das plantas, representantes dos esteroides. E os fungos é o ergosterol, certo? Então gravem bem isso que é importante, é bem diferente. Isso aí é uma coisa, outra coisa. Não vamos misturar as cabeças. O que é essa cascata? O que é essa cascata de hormônios? Eu explico para vocês. Os esteroides, a gente tem o colesterol e a gente vai ter agora uma nossa cascata dos hormônios que formam os nossos hormônios sexuais, né? De pessoas, né? Corpos com úteros e corpos com testículos, certo? Então, do colesterol, a gente tem uma conversão. Essa conversão a gente chama de pregnenolona. Pregnenolona. O que é isso aqui? A gente chama essa palavra linda aqui, né, essa conversão do colesterol como primitiva. Por que primitiva? Porque é a partir dessa conversão, dessa transformação, que a gente vai começar a desenvolver toda a nossa questão dos elementos sexuais que a gente tem no nosso corpo, né? O que seriam sexuais, que é o que forma o corpo de uma pessoa com útero, que desenvolva, por exemplo, as mamas, né? De um corpo com testículos, que tenha toda a testosterona, que faz aqueles pelos no rosto, pelos em lugares que um corpo com útero não vai ter, não é a mesma coisa, não é o mesmo corpo. Então é a partir daqui que isso desenvolve. Por isso que ele é tão primitivo, é a primeira conversão de um colesterol. Então, da pregnenolona, a gente tem a progesterona, e a gente vai ter aqui, na progesterona, esse aqui é um hormônio, tá, pessoal? É um hormônio que a gente encontra num corpo com útero, tá? A gente pode falar corpo feminino, mas vocês entenderam o que seria um corpo com útero, tá? Vai ter essa progesterona. Cai para cá, desce para esse lado que é o contrário da cascata, aqui é a câmera invertida, aí tem o cortisol. Cortisol, lembram do cortisol que tinha os corticoides? São essas células que provocam que a gente não tenha um ressecamento extenso da pele, né? Muito intenso da pele. Daí afeta o metabolismo de proteínas, carboidratos, suprime resposta imune, inflamação e reações alérgicas. Eu tenho dermatite atópica, certo? Na minha mão, que não vai dar para ver na câmera, que é impossível, porque essa câmera é horrível, pelo visto, minha mão tá bem vermelha hoje, ela tá bem vermelha e ressecada, ela tá muito ressecada, porque eu tenho uma dificuldade de produzir o cortisol, que é o meu corticoide. Então, por exemplo, uma resposta imune pode ser o meu nervosismo. Eu ficava muito nervosa para dar aula, me deu aqui um nervosismo, me deu uma tremedeira, e aí eu acabei tendo esse efeito rebote. Essa palavra é horrível, desculpa. Mas enfim, só para ficar mais lúdico. Esse efeito com relação ao meu sistema imune, cortisol é do estresse. Então, o cortisol ele pode ser do estresse, mas também pode ser outras manifestações. Esse exemplo que eu dei é um exemplo real
para ficar mais lúdico e ficar melhor para vocês sacarem o que acontece quando o sistema imune ele é atacado, faz essas respostas com relação ao nosso corpo. Por exemplo, a inflamação, essa vermelhidão e esse ressecamento excessivo. Eu tenho uma dificuldade lipídica. De nada, João. Eu tenho uma dificuldade de formar uma camada lipídica nas minhas mãos. Meu corpo, o resto tudo é macio, aqui tá tranquilo. Mas na minha mão é onde acontece essa falta, né? Esse erro que dá aqui, que não era para estar acontecendo isso. Daí a gente tem aqui o corticosteroide, né? Que regula a reabsorção de sódio, cloreto de bicarbonato nos rins. É um outro propósito. Testosterona. E aqui eu caio no estradiol. O estradiol, ele existe tanto em corpos com útero, tanto em corpos com testículos, tá? Então, ele tem para ambos os tipos de corpos. Aí tá hormônios sexuais, blá, e aqui regula o ciclo menstrual. Perfeito? Toda essa cascata é em esteroides, que é os lipídios, tá? Percebam que como a gente se detém a gordura, óleo e cera, e olha a magnitude que a gente tem, a importância e relevância que existem os lipídios. Pessoal, talvez o quê? Eu corro um passamento na aula hoje, tá? Talvez tenha esse passamento, porque eu demorei muito para entrar. Quem quiser ir embora, falou, eu tenho um compromisso, Camila, minha cerveja gelou, tenho mais o que fazer, não tem problema nenhum. A aula está sendo gravada e vai estar disponível lá enfim, YouTube, etc., que a gente combina entre nós de colocar. Mas vamos continuar aqui que tô terminando. Membrana plasmática vai ser só introdutória, então é 4 slides que tem. Fechando aqui, ó, chegando no final. Grupos dos carotenoides e os cerídeos, dos lipídios. Carotenoides, família dos pigmentos. Chegamos aos pigmentos, que é a absorção das plantinhas, todos os alimentos que estão de cor alaranjada, avermelhada, essas cores quentes, tem o beta-caroteno. Beta-caroteno, ele é imprescindível na nossa alimentação, porque ele traz a vitamina A. Lembram na aula de vitaminas, eu falei isso no começo da aula, a vitamina A, ela é muito importante para o nosso organismo, ela tem que ter na nossa dieta, no que a gente come, na nossa rotina, porque ela cuida de toda a nossa visão. Se a gente tivesse uma carência de vitamina A, a gente teria cegueira noturna. Lembra que a gente viu sobre cegueira noturna? Eu vou repetir porque o tempo já está corrido. Cerídeos é a maior cadeia. Lembra que eu falei dos polímeros não verdadeiros, das cadeias grandes? Cerídeos chegou. É a nossa maior cadeia. A gente tem uma cadeia enorme de carbonos dentro dos cerídeos. Então, cerídeos fazem a parte da impermeabilização que a gente encontra nessa questão da membrana plasmática, toda lá externa, que faz todo aquele controle, colmeia e fitoplâncton. Toda aquela cera e todo aquele conjunto da colmeia das abelhas é feito por cerídeos, fitoplâncton. O fitoplâncton, ele tem uma camadinha também de gordura, que é os cerídeos. Cera comercial para vender, carnaúba. Carnaúba, por que eu botei carnaúba? Porque caiu no Enem em 2019, é carnaúba. Caiu esse nome, uma estrutura enorme, desse tamanho, uma estrutura gigante, que era o cerídeo. E aí a gente fica, ei, que isso? Mas sabendo esses termos, a gente consegue já bater no gol. A carnaúba, ela vem da palmeira, das folhas da palmeira. Eu tenho um monte de planta aqui em casa. Hoje não tem nenhuma, geralmente tem. Hoje não deu tempo de colocar, porque elas estavam tomando sol e ficaram tomando à noite também. Só que se vocês tiverem planta em casa, peguem a folha e fazem assim, ó. Isso aqui é uma roupa, tá? Peguem e façam assim na folha. Ela vai ter uma gordurinha. Ela sempre tem uma gordurinha. É essa gordurinha que tem nas folhas da planta que protegem elas. Na carnaúba, que é venda, né? As folhas de palmeiras. Molina. A molina é um cerídeo que está presente no pelo da ovelha. Então, quando eles raspam o pelo da ovelha para vender e tudo mais, fazer cobertor, casaco, essas coisas, tem uma gordura bem forte ali, que é a molina. Outros lipídios, a título de quê? Ter escrito no caderno para, enfim, vai que aparece uma questão assim. Geralmente não aparece, mas vai que, né? Enem tá nessas. Enem tá só numa palhaçada de colocar termo que ninguém põe como prioridade nos estudos e acaba, enfim, batendo na trave. Mas vocês não vão bater, vocês vão bater no gol. Então, outros lipídios. Prostaglandinas, que trata sobre as inflamações do nosso corpo. Tromboxanas, fala sobre a coagulação do nosso sangue. E o leucotrienos, tá? Os leucócitos, os leucotrienos, certo? Não, leucotrienos, apaga o que eu falei, não é leucócitos, eu fico isso na cabeça. Leucotrienos é respiração celular, tá? Agora eu me
Aqui é inflamação, aqui é coagulação e leucotrienos é sobre respiração celular. Chegamos, pessoal, finalzinho da aula. Vamos lá, membrana plasmática. Vamos lá. Células são formadas por uma membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Bem abaixo, aí eu vi no 6º ano, né? Na minha época, 6ª série. Então, toda a nossa célula é formada pela membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Núcleo, a gente encontra os ácidos nucleicos. Citoplasma é o líquido celular que a gente tem no intracelular, na parte intra, dentro da célula. Todo o líquido é citoplasma, o fora é água. E a membrana plasmática fica lá flutuante. Visível somente através de um microscópio eletrônico, espessura de 8 nanômetros. 8 nanômetros, ele corresponde a não sei quantas mil, mais de 1000 folhas de papel, folhas de um papel de livro, só para você ter noção da espessura de uma membrana plasmática. E a imagem me sacaneou, então. É sobre isso, então. Aqui. Não, mas eu vou aumentar que ficou ruim. Bom, vamos junto, vamos junto. Vamos entender o que é esse desenho aqui. Isso aqui é membrana plasmática, só isso, né? Isso aqui é membrana plasmática. E o que vai acontecer? Polar, polar, não polar. O que é isso aqui? Acabamos de ver. Isso aqui é um fósforo. Isso tudo são os fosfolipídios. Um bacon. Parece um bacon mesmo, verdade, Daniel. Parece um bacon. Isso aqui tudo é o fosfolipídio. O que é na cabeça? O que tem na cabeça? O que tinha na cabeça? Fosfato, que é a parte que polar, que é o que conversa com a água, que é o que hidrofílica. Isso aí, gurizada. Hidrofílico, conversa com a água. Vindo para cá, para este meio, é o não polar. Não polar, apolar, que não conversa com a água, que é a parte do glicerol, que é a parte que tem o ácido graxo, que é a parte que não vai se comunicar com a água, que é a parte que hidrofóbica. Muito bem. A gente tem as proteínas, que é o colesterol fino e forte, filamentos do citoesqueleto, de ser uma célula animal. Aqui é uma proteína, tá? A gente também chama ela de proteína que se comunica também, né? A gente tem a proteína periférica, a proteína integral. A integral seria todo aqui, a periférica fica nas extremidades, nos extremos da membrana. Glicoproteína, superfície da membrana externa, e aqui é bicamada fosfolipídica. Importante vocês lembrarem desse termo, porque cai bastante. Bicamada fosfolipídica, não sei do que, só para vocês não se apavorarem na hora. Aí aqui as funções da membrana, revestimento da célula, principalmente, permite interações celulares. Aqui, isso aqui é uma figura de transporte ativo e passivo, que eu não vou explicar hoje porque não tem essa necessidade, na próxima aula. Mas aqui, aqui a gente tem todos os fosfolipídios, aqui são as proteínas integrais que se comunicam, fazem todo o canal de comunicação para que todas... Isso aqui pode ser um soluto, isso aqui pode ter sido tudo um soluto, isso aqui um carboidrato, e para entrar a célula vai passar por um tobogã. E esse tobogã é a comunicação proteica das glicoproteínas, para que toda essa comunicação de entra e sai da célula aconteça. Ei, saliva. Só que esse entra e sai da célula só vai acontecer se a membrana deixar. Se conseguir passar pelo critério da membrana, senão não passa. O critério é que não venha nenhum ser estranho, por exemplo, tipo um vírus, por exemplo, que não seja estranho. Composições. Lipoproteica, né, as proteínas com os lipídios. Fosfolipídio, já falei 10 vezes. Anfipática, pegue um carvão. Pegou o carvão? Pegue um carvão e anota aí no caderno. Anfipática. O que é anfipática? É quando eu tenho uma molécula que tem a função hidrofóbica e hidrofílica. É isso que significa anfipática. Pode ser também anfifílica, pode também ser essa palavra, anfifílica. Anfipática é quando eu tenho a capacidade de ser hidrofóbica e hidrofílica, que é me comunicar e não me comunicar com a água. Ter essas duas faces, né, de possibilidade de comunicação das moléculas nos processos biológicos. Mosaico fluido, salientando o mosaico fluido, que é muito importante. Ali pela década de 20, mais ou menos, até a década de 60, a gente teve muitas revoluções dentro da microbiologia. Quando eu falei, eu falei no começo, o colesterol é tão famoso que ganhou 2 prêmios Nobel, né? Então, existe um profundo estudo a partir da década de 20 com relação à microbiologia. A gente tem um boom muito forte na década de 50, 60. E o mosaico fluido,
ele é um conhecimento contemporâneo, ou seja, é um conhecimento muito recente em tempos que a gente considera enfim, não quero falar descobrimento, porque eu não gosto dessa palavra, mas enfim, as inovações da ciência. Então, o mosaico fluido ele tem toda uma história e todo o desenho de um mosaico é toda a representação da importância da membrana plasmática. Ela é o principal do estudo de uma célula, por exemplo. Então, é importante vocês terem isso na cabeça, porque questão de Enem e URGS, principalmente, posso montar para vocês também, tem que trazer, na verdade, tem que montar para vocês, cai muito mosaico fluido, muito mosaico fluido. Vocês têm que saber que é um mosaico fluido, que é toda a estrutura da membrana plasmática com todo o viés contemporâneo, tá? Movimentação das proteínas, que eu mostrei nos desenhos rapidamente, fluidez dos lipídios, para que eles consigam se movimentar dentro e fora, dentro ali da membrana. E aqui, só para finalizar, a gente retomar todos as palavrinhas que a gente viu hoje aplicadamente na membrana plasmática, a gente conseguir ler ela. Então, aqui, ó, o colesterol, a glicoproteína, aqui a gente tem, isso aqui tudo é carboidrato tentando entrar dentro da célula, tentando se comunicar com a célula. A proteína globular é porque ela tem esse símbolo, por exemplo, aqui, ó, aqui está escrito proteína integral, mas aqui poderia também estar escrito proteína hélice, alfa-hélice. Alfa-hélice, alfa sempre é para baixo e hélice é esse movimento, que é tipo uma espiral, hélice, espiral. Então, às vezes tem esses termos, você tem que estar ligado. Proteína canal, que faz o quê? Toda essa movimentação proteica, superfície da proteína, toda a conjuntura de um fosfolipídio a gente chama de bicamada, porque a gente está falando de mais, a gente falando de como se fosse mais de um lipídio dentro de um lipídio. Então a gente tem a bicamada fosfolipídica, grupo hidrofílico, que a gente já falou, né, que conversa com a água. E pessoal, por hoje é isso. Quase batemos uma hora aqui hoje, nos passamos um pouquinho, mas teria dado certo tempo se eu não tivesse tido problemas técnicos com a internet. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? É agora. É agora ou nunca? Nenhuma. João, super. Eu tava num seminário, acho que eu tava num seminário enfim, das minhas aulas da pós, e aí teve um participante que, deu eu ia falar puta, uma baita de uma palestra, só que era sobre estequiometria. Estequiometria do que mesmo? É estequiometria de um grupo acetato. E aí, quando terminou, aí deu a pergunta, aí o pessoal falou também nenhuma. Daí a professora que administra esse seminário pegou e falou: só existe duas, só existe duas opções para esse nenhuma pergunta. É ou entenderam tudo muito bem, eu sou uma grande professora, não que eu não seja, mas enfim, eu devo ter arrasado, ou ninguém entendeu nada. Ou tipo, ninguém entendeu absolutamente nada, ficou só olhando para a aula e é isso. Eu prefiro ficar com entendendo. Na verdade, tem uma. A alfa-hélice é da proteína integral? Sim. É isso, sim. Ela é da proteína integral. Ela vai estar ali toda compondo a membrana de cima a baixo. Ó, João já se manifestou. Abrimos as porteiras. De nada, João. É isso, pessoal. Todo mundo esperando o sextou hoje. Só pelo sextou. É isso, pessoal. Eu vou montar para vocês a lista de exercício. Prometi na aula passada não cumprir, mas vou cumprir. Prometo. E é isso. Se vocês quiserem indo, se tiver alguma dúvida, eu vou ficar aqui esperando vocês sair. Outro medo que eu tenho é que vocês fiquem com a aula ligada e saiam. Capaz, João? Capaz, Laura. Vocês gostaram da aula de hoje? Podem falar, pessoal. Se vocês acharam muito confusa, muito assunto, quando veio trazer muito pesado, foi tudo. Sim, tava bem boa. Obrigada, João. Muito obrigada. Boa noite pra ti, Daniel. Valeu. Isso aí, Daniel. Aula top. Eu acho que vou parar a gravação, porque deve ficar a gravação só eu falando. Um beijo, Daniel. Curti bastante a parte de orgânica. Que bom, João. Eu amo. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo. Mas vocês não me viram em botânica, né? Não, mas pra vocês verem, né? Como a gente vence o conteúdo, né? Eu acho incrível isso. A gente consegue vencer. Como é que eu paro a gravação que eu não entendi como é que eu faço isso? Tá tentando parar. Não, João, não. Não fala isso, não. Não. Eu não. Gente, vocês vão amar. Até me engasguei. Vocês vão amar botânica. Como pode escrever? Pega o carvão e escreve. Eu vou amar. Tchê, vocês vão amar botânica, eu juro, porque eu amo, assim, ó.
E quando a gente tava separando, vou expor os professores, a gente tava combinando, ah, quem que vai ficar com o quê? Eu fico com evolução, eu fico com isso. Ninguém queria botânica. Vou expor. Ninguém queria botânica. João, é minha missão. O Educa vai valer por isso, porque tu vai falar, Bárbara, o que é? Tu vai querer virar botânico. Porque eu na faculdade quis. Quando eu entrei na faculdade de biologia, eu também não gostava. Não é que eu não gostava, mas eu nunca tive botânica na escola. Então, meio indiferente. Quando começou a botânica, olha, foi uma das mais difíceis, assim, de... A gente tem 4 cadeiras, eu tive pelas 4 cadeiras de botânica. 1, 2, 3, sistemática. E daí eu fui tri mal. Nossa, eu ia muito mal. Eu passava com sede contente, sabe? Eu ia aqui, eu passava aqui. E eu me apaixonei por botânica e eu botei na minha cabeça que vai ser botânica. Enfim, segui outra área, né? Mas não porque eu não amava botânica. Mas eu tava na minha cabeça que eu ia virar uma grande botânica, ia viver fazendo pesquisa com plantinha, e a vida ia ser isso. Fazia até monitoria nas cadeiras de botânica só pra estar. Como é que eu paro a gravação, meu Deus? Eu não sei. Não quero encerrar a sessão, eu quero encerrar. Acho que eu tenho que encerrar a sessão pra parar. Eu não entendi, na verdade. Parar de compartilhar, desativar áudio. Eu acho que eu tenho que encerrar isso daqui. Bom, vai ficar extenso. Então tá, pessoal, eu vou encerrar aqui, tá? Boa noite para vocês, bom descanso, bom final de semana. Aproveitem, descansem bastante, estudem também. Beijão para ti, João, beijão para todo mundo. Boa noite. Adiós.